Caros irmãos e irmãs, nós estamos continuando a reflexão que começamos a fazer lá no domingo com o Evangelho de São João, no capítulo 14. E não sei se vocês se lembram, mas lá no domingo o Senhor pedia para nós, bem no início do Evangelho: não se perturbe o vosso coração. No meio de uma grande tempestade prevista, o Senhor pedia: não se perturbe o vosso coração. E aqui ele retoma este tema, dizendo mais uma vez: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E mais para frente ele ainda diz: já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Quem é o chefe deste mundo? Satanás. E ele vem mesmo para destruir, e o Senhor tem noção disso. O Senhor sabe que Satanás, em guerra com a humanidade por ódio a Deus, vem para destruir a humanidade, para levar a humanidade para o mais longe de Deus, e ele deixa. Ele sabe disso e deixa, porque é através de todas estas coisas que os filhos de Deus irão se manifestar, sendo fiéis a Deus até o fim. No entanto, meus irmãos, falar dessas coisas é muito fácil. Quero ver realmente colocar isso em prática, viver como filho de Deus. Por isso é importante entender esse Evangelho num contexto maior, dentro do próprio capítulo 14 do Evangelho de São João, em que nós vemos o Senhor dizer o seguinte: bom, ele pede: não se perturbe o vosso coração, existe uma tempestade aí anunciada, coisas ruins vão acontecer e o chefe deste mundo virá e virá com força. Tá bom, mas não se perturbe e nem se intimide o vosso coração. A paz que eu tenho para dar para vocês é uma paz real, mas não é uma paz como a pregada pelo mundo. A paz pregada pelo mundo é aquela que nos faz, inclusive, relativizar a Deus, a verdade e a nossa liberdade. Por exemplo, nós estamos agora mesmo passando por uma situação bastante delicada, um projeto de lei que está para ser aprovado aí, que está em discussão, etc., que quer censurar mesmo a internet em vista da paz. Então vamos calar a boca de todo mundo, ninguém vai falar mais nada, somente aqueles que são autorizados vão poder falar na internet, porque pessoas estão morrendo e nós precisamos de paz, e em nome da paz, então nós vamos obrigar todo mundo a ficar calado, ninguém vai poder falar mais nada. Isso não é paz. Essa é a paz que o Império Romano achava que poderia construir lá no passado, quando ele invadia as províncias, subjugava os povos, matava muita gente, colocava o exército romano nas cidades conquistadas e dizia: agora vocês estão em paz graças ao Império Romano. Não é esta a paz que nós procuramos. E de fato, se esta fosse a paz que nós procuramos, São Paulo não teria entrado em guerra com os judeus e com os pagãos para pregar a palavra de Deus. O que nós vemos nas primeiras leituras destes dias é justamente um Paulo colérico, agressivo, que não fica esperando o melhor momento para agir, não. Ele vai, ele tem a oportunidade, ele vai, ele fala, o povo vai lá, apedreja ele cai quase como morto, levanta, vai para outra cidade para continuar pregando a palavra de Deus, porque não é esta paz que ele procura, não é a ausência de conflitos que ele procura. Ele sabe muito bem que acima de tudo vem a palavra de Deus, e a paz, ela é fruto desta palavra vivida. Então tá, como viver essa palavra? Como ter acesso a essa paz e de fato não ter o coração perturbado e nem intimidado pelas tempestades que nos rodeiam, e que são muitas, eu sei, na vida de vocês, na minha vida, na nossa vida em conjunto, são muitas as tempestades. O segredo está no Evangelho de ontem, quando Jesus dizia o seguinte: Judas, não Iscariotes, pergunta para Jesus: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, o critério é o amor. Amor entendido dentro do contexto do Evangelho, não é amor aquilo que eu sinto que seja mais gostoso dentro do meu coração. Se alguém me ama, guardará a minha palavra.
ouvirá aquilo que eu disse, em outras palavras ele está dizendo, né? Ouvirá aquilo que eu disse, guardará aquilo no coração e na memória, meditará a respeito dessas coisas para viver esta palavra e não deixará que esta palavra caia no esquecimento, porque é muito fácil que isso caia no esquecimento em razão da porção de coisas com as quais nós devemos nos preocupar no dia a dia. Se você parar um minuto agora nessa reflexão que eu estou fazendo e começar a pensar no monte de coisa que você tem para fazer hoje, fácil você vai se esquecer de Deus. O nosso esforço é então amar o Senhor, guardar a sua palavra, trazendo-o no coração e na memória, e voltando a esta palavra que está dentro de nós repetidamente ao longo do dia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, diz o Senhor, e meu Pai o amará como consequência, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Esta é a causa da paz. Deus habita em nós. Isso aqui não é figura de linguagem. Deus habita em nós de fato. Quem foi batizado, ou quem se confessou dos seus pecados mortais e está em estado de graça, tem Deus habitando fisicamente dentro de nós. Ah, padre, isso significa então que se a gente abrir o nosso coração vai estar lá um pedacinho de Cristo habitando em nós? Não, não é isso. Ele está lá no centro da nossa alma, e é fisicamente porque é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é matéria, é físico, um corpo glorioso, com toda certeza. Por isso a dificuldade de entender essas coisas, mas Ele está lá, e é Ele que nos causa paz, e é o contato com Ele, guardando a sua palavra que está vindo de onde? De dentro de nós. É guardando a sua palavra que nós daremos conta de fato, não nos perturbarmos diante das tempestades, não deixarmos o nosso coração intimidado, mas sermos agressivos no testemunho da caridade e na pregação da palavra de Deus, como foi São Paulo e todos os outros santos que nós vemos ao longo da história da igreja. Essa agressividade própria daqueles que amam a Deus e que querem, acima de tudo, guardar e testemunhar esta palavra, porque sabem que ela é causa de salvação e de verdadeira paz. Quando nós rezamos no terço pedindo paz e saúde para as nossas famílias, nós muitas vezes estamos pedindo ausência de conflito, paz, e um bem-estar físico, saúde, que não nos gere nenhum tipo de preocupação e de sofrimento. Meus queridos, isso o Senhor não promete, nem essa paz, nem essa saúde o Senhor promete. Pode ser que nós já estejamos num leito de cama com câncer há 5 anos, no maior conflito familiar, aquele desastre todo, e você vai pedir paz, você vai pedir saúde, e Deus não vai dar, e você vai ficar com raiva de Deus. Por que é que Deus não está dando o que eu estou pedindo? Porque Ele não quer dar isso, isso não é necessário. O que é necessário? Guardar a sua palavra. Ele está dentro de nós e está falando: guarde a minha palavra, medite a minha palavra, tenha contato comigo dentro de ti, é o que Ele está dizendo. Se nós aprendermos de fato a viver com o Senhor, que não está perdido aí na atmosfera, não está perdido lá no mundo, mas que está dentro de nós por causa da graça, a graça santificante, a nossa vida muda completamente. Aí teremos paz, aí com certeza teremos paz, e com certeza olharemos para as tempestades que acontecem no mundo, e com a tranquilidade própria dos santos, daqueles que sabem o que estão fazendo, nós iremos saber claramente o que está na nossa alçada a resolver, e o que não está, deixa para lá, entrega nas mãos de Deus, e vamos viver a nossa vida, porque o que importa é estar com Ele, e é a partir dele que nós iremos de fato exercitar a caridade lá no mundo, lá fora, porque senão, meus queridos, a Igreja Católica vai se tornar mais uma ONG, e nós não precisamos de mais uma ONG, nós precisamos de um lugar onde nós possamos encontrar a Deus, para nos lembrar que Ele não está só no templo físico, mas particularmente presente no templo do nosso coração. Então procuremos a Deus, já nesta missa, procuremos a Deus que se manifesta na Eucaristia,
e que está presente dentro de nós fisicamente. O Senhor está aqui. Voltemos o nosso coração e o nosso olhar para Ele e deixemos Ele falar. Ele será a causa da nossa paz genuinamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.